Essa é a narração do Regimento Interno do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo, a partir do início de exposição inicial. Parte 1. Artigo 1º. Esse regimento estabelece a composição, a competência e o funcionamento do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e regula os procedimentos jurisdicionais e administrativos que lhes são atribuídos pela Constituição da República Federativa do Brasil e pela legislação eleitoral. Título 1 do Tribunal. Capítulo 1 da Organização do Tribunal. Seção 1 da Composição. Artigo 2º. O Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, com sede na capital e jurisdição em todo o Estado, compõe-se: 1. Mediante eleição em escrutínio secreto. A. De 2 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os seus desembargadores. B. De 2 juízes escolhidos pelo Tribunal de Justiça dentre os juízes de direito. 2. De 1 juiz escolhido pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 3. De 2 juízes indicados em lista tríplice pelo Tribunal de Justiça, dentre 6 advogados de notável saber jurídico e idoneidade moral, que não sejam incompatíveis por lei, nomeados pelo Presidente da República. Parágrafo 1º. Não podem fazer parte do tribunal cônjuges, companheiros ou parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o 4º grau, excluindo-se, neste caso, o que tiver sido escolhido por último. Parágrafo 2º. No período compreendido entre a homologação da convenção partidária destinada à escolha de candidatos e a apuração final da eleição, não poderão servir como juízes do tribunal o cônjuge, companheiro, parente consanguíneo ou afim até o 2º grau de candidato a cargo eletivo na circunscrição. Parágrafo 3. A nomeação de que trata o inciso 3 não poderá recair em cidadão que ocupe cargo público de que possa ser demitido ad nutum, que seja diretor, proprietário ou sócio de empresa beneficiada com subvenção, privilégio, isenção ou favor em virtude de contrato com a administração pública, ou que exerça mandato de caráter público federal, estadual ou municipal. Artigo 3. Os substitutos dos membros efetivos do tribunal serão escolhidos pelo mesmo processo que os efetivos, em número igual ao de cada categoria. Parágrafo único. Os juízes substitutos terão os mesmos direitos, garantias, prerrogativas, deveres e impedimentos dos juízes titulares. Artigo 4º. O tribunal elegerá para sua presidência um dos desembargadores do Tribunal de Justiça, para servir por 2 anos contados da posse, cabendo ao outro o exercício cumulativo da vice-presidência e da Corregedoria Regional Eleitoral, sendo que presidirá o pleito e lhes dará posse o juiz mais antigo. Parágrafo 1. A eleição de que trata este artigo será por escrutínio secreto, mediante cédula oficial que contenha o nome de 2 desembargadores. Parágrafo 2. Havendo empate na votação, considerar-se-á eleito o desembargador mais antigo do Tribunal de Justiça e, se igual à antiguidade, o mais idoso. Parágrafo 3º. No ato da posse, o presidente e o vice-presidente prestarão compromisso solene nos termos semelhantes ao dos membros do tribunal. Parágrafo 4º. Vagando o cargo de presidente, assumirá o vice-presidente, que convocará nova eleição no prazo máximo de 30 dias. Seção 2. Dos biênios. Artigo 5º. Os juízes e seus substitutos servirão obrigatoriamente por 2 anos e facultativamente por mais 1 biênio. Parágrafo 1. O biênio será contado ininterruptamente a partir da data da posse, sem o desconto do tempo de qualquer afastamento, salvo na hipótese do parágrafo 2º do artigo 2 deste regimento. Parágrafo 2. Ocorrendo vaga do cargo de um dos juízes do tribunal, o substituto permanecerá em exercício até que seja designado e empossado o novo juiz efetivo, salvo se ocorrer o vencimento também do seu biênio. Parágrafo 3º. No caso de recondução para o 2º biênio, observar-se-ão as mesmas formalidades indispensáveis à primeira investidura. Parágrafo 4º.
Quando a recondução se operar antes do término do primeiro biênio, não haverá necessidade de nova posse, bastando para formalizar a permanência na condição de membro do tribunal a simples anotação no termo da investidura inicial, contada para efeito de antiguidade a data da primeira posse. Parágrafo 5º. Haverá necessidade de nova posse quando ocorrer interregno do exercício entre o primeiro e o segundo biênios, hipótese em que, porém, será contado o período já exercido para efeito de antiguidade. Artigo 6º. Até 20 dias antes do término do biênio de juiz da classe de magistrados ou imediatamente depois da vacância do cargo por motivo diverso, o presidente comunicará ao tribunal competente para a escolha, esclarecendo, naquele caso, se se trata de primeiro ou de segundo biênio. Artigo 7º. Até 90 dias antes do término do biênio de juiz da classe de advogados, ou imediatamente depois da vacância do cargo por motivo diverso, o presidente comunicará ao tribunal competente para indicação em lista tríplice, esclarecendo, naquele caso, se se trata do primeiro ou de segundo biênio. Parágrafo único. A lista tríplice organizada pelo Tribunal de Justiça do Estado será encaminhada ao Tribunal Superior Eleitoral, fazendo-se acompanhar: 1. Da menção da categoria do cargo a ser provido. 2. Do nome do juiz cujo lugar será preenchido e da causa da vacância. 3. Da informação de se tratar do término do primeiro ou do segundo biênio, quando for o caso. 4. De dados completos a respeito da qualificação de cada candidato, bem como declaração de inocorrência, de impedimento ou incompatibilidade legal. 5º. Em relação a candidato que exercer qualquer cargo, função ou emprego público, de informação sobre a natureza, forma de provimento ou investidura, bem como condições de exercício. 6º. De comprovante de mais de 10 anos de efetiva atividade profissional para juiz da classe de advogados. 7. De ofício do Tribunal de Justiça do Estado, com as indicações dos nomes dos candidatos da classe de advogados e da data da sessão em que foram escolhidos. 8. De certidão negativa de sanção disciplinar da seção da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, em que estiver inscrito o integrante da lista tríplice. 9. Quando o candidato houver ocupado cargo ou função que gere incompatibilidade temporária com a advocacia, deverá ainda apresentar comprovação de seu pedido de licenciamento profissional à OAB, nos termos do artigo 12 da Lei nº 8.906 de 94 e da publicação da exoneração do cargo ou função. 10. De comprovação do efetivo exercício da advocacia pela inscrição na OAB, observado o disposto no artigo 5º do Estatuto daquela instituição. 11. De certidões relativas a ações cíveis e criminais do foro estadual e federal da comarca onde reside o integrante da lista. Artigo 8º. Nenhum juiz efetivo poderá voltar a integrar o tribunal na mesma classe ou em classe diversa após servir por 2 biênios consecutivos, salvo se transcorridos 2 anos do término do segundo biênio. Parágrafo 1º. O prazo de 2 anos referido neste artigo somente poderá ser reduzido em caso de inexistência de outros juízes que preencham os requisitos legais. Parágrafo 2. Para efeitos desse artigo, consideram-se também consecutivos 2 biênios quando entre eles houver ocorrido interrupção inferior a 2 anos. Artigo 9º. Ao juiz substituto, enquanto nessa categoria, aplicam-se as regras do artigo anterior, sendo-lhe permitido, entretanto, vir a integrar o tribunal como efetivo. Artigo 10. Compete ao tribunal a apreciação da justa causa para a dispensa da função eleitoral antes de transcurso do primeiro biênio. Artigo 11. Perderá automaticamente a jurisdição eleitoral o magistrado que se aposentar na Justiça Comum ou que terminar o respectivo período. Seção 3. Da posse. Artigo 12. Os juízes efetivos tomarão posse perante o tribunal e os substitutos perante o presidente, obrigando-se uns e outros, por compromisso formal, a bem cumprir os deveres do cargo,
de conformidade com a Constituição e as leis da República. Parágrafo único. Os juízes efetivos e substitutos prestarão o seguinte compromisso: prometo desempenhar bem e fielmente os deveres do cargo em que estou sendo empossado, cumprindo e fazendo cumprir a Constituição e as leis. Artigo 13. Prazo para a posse será de 30 dias contados da publicação oficial da nomeação, podendo ser prorrogado pelo tribunal por, no máximo, 60 dias, desde que assim o requeira motivadamente o juiz a ser compromissado. Artigo 14. No caso de 2 juízes, de igual classe ou não, tomarem posse na mesma data, considerar-se-á mais antigo para efeitos regimentais. 1. Sucessivamente, ao que couber desempenhar os cargos de presidente e vice-presidente do tribunal e o juiz integrante do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. 2. O que tiver servido por mais tempo como substituto. 3. No caso de igualdade no exercício da substituição, o mais idoso. 4. Persistindo o empate, decidir-se-á por sorteio. Seção 4. Das férias e licenças. Artigo 15. Os juízes do tribunal gozarão de férias coletivas nos períodos de 2 a 31 de janeiro e de 2 a 31 de julho de cada ano, as quais poderão ser interrompidas por exigência no serviço eleitoral, nos termos do artigo 66, parágrafo 2 da Lei Complementar nº 35. Artigo 16. O tribunal entrará em recesso nos feriados forenses compreendidos entre os dias 20 de dezembro e 6 de janeiro, inclusive nos termos do artigo 62, inciso 1, da Lei nº 5.010, de 30/4/1966, e Resolução TSE nº 19.763, de 17/12/96. Artigo 17. O presidente e o vice-presidente poderão se revezar em plantões, por eles estabelecidos, durante o recesso e as férias coletivas, podendo convocar os membros do tribunal, se necessário, para sessões extraordinárias. Artigo 18. Os membros do tribunal gozarão de férias e licenças nos casos e pela forma regulados em lei. Artigo 19. Os membros do tribunal serão licenciados: 1º, automaticamente e pelo mesmo prazo em consequência de afastamento na justiça comum. 2º, pelo tribunal quando se tratar de membro da classe de magistrados afastados da justiça comum para servir exclusivamente à justiça eleitoral. Parágrafo 1º. Os juízes afastados de suas funções na justiça comum por motivo de férias ficarão automaticamente afastados da justiça eleitoral pelo tempo correspondente, exceto quando os períodos de férias coletivas coincidirem com a realização e apuração da eleição. Parágrafo 2º. A aplicação da regra do parágrafo anterior é facultada aos cargos de presidente e vice-presidente, que poderão optar por permanecer no exercício de suas funções eleitorais, não implicando retribuição pecuniária ou ainda compensação futura. Parágrafo 3º. A licença para tratamento de saúde independe de exame ou inspeção quando inferior a 30 dias, bastando atestado médico a critério do tribunal. Artigo 20. Quando o serviço eleitoral exigir, o tribunal poderá solicitar o afastamento dos juízes e dos seus cargos efetivos na justiça comum, sem prejuízo dos vencimentos. Parágrafo único. O afastamento, em todos os casos, será por prazo certo ou enquanto subsistirem os motivos que o justifiquem, mediante solicitação fundamentada do presidente do tribunal. Artigo 21. Nos casos de vacância do cargo, licença, férias individuais ou afastamento, será obrigatoriamente convocado, pelo tempo em que durar o motivo, o juiz substituto da classe correspondente na ordem de antiguidade. Artigo 22. Nas ausências ou impedimentos eventuais de juiz efetivo, somente será convocado juiz substituto por exigência de quórum legal.